Ao discutir a Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, é quase impossível evitar o Estado secreto polaco. Formada inicialmente para lutar contra os ocupantes alemães, à medida que o conflito avançava, transformou-se numa força anticomunista, que visava afastar o regime soviético do país. Aqueles que lutaram contra o Exército Vermelho e o NKVD foram desde então apelidados de soldados amaldiçoados, dada sua grande desvantagem numérica. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 sinalizou o início da Segunda Guerra Mundial. Não muito tempo depois, surgiram várias organizações clandestinas por todo o país, todas opostas à ocupação. Estima-se que Varsóvia, a capital da Polônia, acolheu 40 destes grupos até o final do ano. Em 1940, esse número cresceu para 140. O número de grupos representava um problema, pois não havia forma de lançar ataques coordenados contra os alemães. Assim, foram formados o Estado Secreto Polaco e o Armia Krajowa, o Exército da Pátria, este último em 1942. O principal objetivo de ambas as organizações era recuperar a independência da Polônia. Apesar de estar em grande desvantagem numérica e com menos armas do que os ocupantes, a resistência secreta do país lançou frequentemente ataques clandestinos, com o Exército da Pátria a instigar o maior ataque, a Revolta de Varsóvia, em agosto de 1944. Parte da Operação Tempestade, a Revolta de Varsóvia teve como objetivo perseguir os alemães, restabelecer a independência da Polônia e mostrar o país de tal forma que seria visto como igual à União Soviética. O sucesso dependia do apoio do Exército Vermelho. No entanto, o ditador soviético Josef Stalin tinha outros planos. Ele queria enfraquecer ao máximo a resistência polaca, e assim, ordenou aos seus homens que adiassem a libertação de Varsóvia. Isto levou a pesadas perdas do lado dos guerrilheiros, com o Exército da Pátria tendo que se render em outubro de 1944. Os combates destruíram a maioria das estruturas da capital e civis foram posteriormente assassinados em represália pelo que os combatentes da resistência tinham feito. Com os alemães eventualmente expulsos da Polônia pelo avanço das forças soviéticas, Stalin estabeleceu um regime fantoche no país, que chamou de Comitê Polaco de Libertação Nacional. Aqueles que constituíam o novo governo estavam cientes de que o Estado secreto polaco ainda era leal ao governo no exílio e precisaria de ser destruído. A tarefa de erradicar o Exército da Pátria e outros combatentes da resistência clandestina foi dada à NKVD, a Polícia Secreta Soviética. Utilizando informações obtidas de partidários simpatizantes da causa comunista, o NKVD, com a ajuda do Grupo de Forças do Norte do Exército Vermelho, prendeu entre 50 mil e 60 mil polacos e enviou-os para campos de trabalhos forçados. Não muito depois, o Exército da Pátria anunciou sua dissolução em janeiro de 1945. Um mês depois, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética realizaram a Conferência de Yalta, onde o primeiro-ministro britânico e o presidente dos Estados Unidos concordaram em deixar Stalin ter o controle da Polônia. Isto, compreensivelmente, perturbou aqueles dentro do movimento de resistência, uma vez que eram em grande parte contra o comunismo e irritados com a opressão contínua que lhes era imposta. Vários grupos de resistência surgiram para substituir o Exército da Pátria, sendo mais notável a Associação de Liberdade e Independência. O seu objetivo era ajudar os antigos guerrilheiros a regressarem à vida civil, um trabalho que tinha de ser feito em segredo, para não revelar nada ao NKVD. Quando o Exército da Pátria se desfez em janeiro de 1945, vários combatentes da resistência foram vítimas de falsas promessas dos soviéticos. Eles depuseram as armas e registaram-se sob a promessa de liberdade, mas foram rapidamente presos e deportados para campos de trabalhos forçados. Outros foram submetidos a processos judiciais não oficiais ou assassinados. Do final da Segunda Guerra Mundial ao colapso da União Soviética, grupos de resistência iam e vinham. Embora seu número chegasse a 20 mil, eles eram muito superados em número pelos soviéticos. Dito isto, tiveram o apoio entre 200 mil e 250 mil civis polacos. Entre 1944 a 47, os soldados amaldiçoados conduziram uma série de ataques e fuga contra os soviéticos que ocupavam a Polônia, com o objetivo de resgatar os seus camaradas capturados ou de matar oficiais inimigos de alta patente. O plano de ação típico consistia em lançar ataque surpresa contra guarnições e instalações militares do Exército Vermelho, após os quais corriam para a floresta circundante em busca de cobertura. O maior ataque ocorreu entre 6 e 7 de maio de 1945 com a Batalha de Kurilova,
no sudeste da Polônia. Viu 200 caças atacarem o 2º Regimento de Fronteira Soviético com 300 homens. Os guerrilheiros saíram vitoriosos, matando entre 56 e 70 agentes do NKVD. Aqueles que sobreviveram recuaram, apenas para retornar a Kurilova e incendiar mais 730 edifícios, deslocando cerca de 1.000 residentes. Isto foi seguido algumas semanas depois pelo ataque de uma unidade de resistência contra o campo do NKVD em Rembertov, nos arredores de Varsóvia. Liderados pelo coronel Eduard Wasilewski, os guerrilheiros destruíram o acampamento e libertaram centenas de cidadãos poloneses mantidos prisioneiros. As autoridades soviéticas foram particularmente brutais para com os guerrilheiros com quem entraram em contato. No outono de 1946, entre 100 e 200 soldados amaldiçoados foram atraídos para uma armadilha e mortos. Além disso, ex-membros do Exército da Pátria estiveram sob vigilância constante durante décadas, sendo inocentados de qualquer delito somente após a queda da União Soviética. A maior operação anti-resistência conduzida pelas forças soviéticas durante esta época foi a Ronda de Augustol. Uma operação conjunta do NKVD, do Exército Vermelho, do Ministério da Segurança Pública e do Exército Popular Polaco, foi ordenada pessoalmente por Stalin e viu a captura de mais de 2.000 guerrilheiros. Considerado um dos maiores crimes cometidos pelos soviéticos contra os polacos após a Segunda Guerra Mundial, resultou na morte de 600 combatentes anticomunistas, muitos dos quais morreram sob custódia soviética. Não foram apenas os combatentes da resistência os alvos. O NKVD também teve como alvo civis polacos, com uma estimativa de 300.000 presos entre 1944 a 55. Algumas fontes colocam um número ainda maior, em 2 milhões. Cerca de 6.000 sentenças de morte foram proferidas, a maioria delas executadas, e 20.000 cidadãos comuns foram deixados para morrer nas prisões soviéticas. Além disso, mais 6 milhões de polacos foram considerados suspeitos de serem membros de organizações clandestinas e sujeitos à investigação. Em 2011, o presidente polonês Bronisław Komorowski sancionou um ato que criou o Dia Nacional em memória dos soldados amaldiçoados, realizado anualmente em 1º de março. A data é o aniversário da execução de 7 membros do Liberdade e Independência. O Dia Nacional da Memória tem como objetivo prestar homenagem aos partidários que deram as suas vidas pela independência polaca. Também homenageia a memória de todos os que lutaram contra o comunismo com o movimento de resistência e foram perseguidos pelas suas ações.